Bom dia, igreja, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, no estudo da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, ela tem como título Um emissário de valor. Que você seja esse emissário. É a lição de número 11, texto bíblico Tito, capítulo 1 todo, e o capítulo 2, de 1 a 10. Que você possa ser esse emissário de valor. Vamos aprender com Tito, Quem é esse emissário de valor? Que características ele tem para ser esse emissário? Um emissário de valor. Vamos orar? Senhor, graças te damos nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Ó Pai, agora quando vamos estudar a Tua Palavra, nos ensina, nos instrui. Pai, que aquele que está ouvindo a Tua mensagem, ele venha entender qual é o papel dele dentro do corpo, qual o papel dele dentro de uma liderança, qual o papel dele dentro do ministério, Pai, da Tua igreja. Pai, que ele possa, Pai, buscar ser um emissário de valor. Pai, agora nos ajude, Pai, na explanação da Tua Palavra. Pai, que cada pessoa que esteja ouvindo seja abençoada, seu lar, sua família. Pai, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos ler pausadamente, a lição de hoje. Vamos ler tudo de uma vez. Mas primeiro, a nossa lição ela fala de um emissário de valor. Na verdade, Tito, ele recebe a carta de Paulo para a formação de líderes competentes. Todo mundo é capaz, precisamos estar habilitados, sim. Eu tenho essa linha, de que capaz, o Espírito Santo ele nos capacita. Mas nós precisamos, nos esforçarmos para ser habilitado a tal função. Mas antes de tudo isso, eu quero apresentar aqui rapidamente quem é o propósito, dessa carta. Como a carta de Tito, como primeira e 2 Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo aos seus auxiliares, ou seja, Tito era auxiliar de Paulo. Eram auxiliares mais jovens. Essa carta de Tito é chamada de epístola pastoral, porque trata de assunto relacionado com a ordem do ministério da igreja. Então, se você está montando o ministério da tua igreja, leia Tito. Aprenda com Tito as instruções de Paulo. Quem era Tito? Um gentio convertido. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso. Tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado nominalmente em Atos, o grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo. O fato dele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo, um cooperador de confiança, pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante a Corinto, durante a terceira viagem missionária do apóstolo. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta. Algum tempo depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, incumbindo ele de completar a tarefa em Creta que os dois já haviam começado. Então, qual o propósito desta carta? Paulo escreveu primeiramente para instruir Tito na sua tarefa de, número 1, pôr em ordem o que Paulo deixara inacabado nas igrejas de Creta, inclusive a instituição de presbíteros nessas igrejas. 2, ajudar as igrejas a crescer na fé, no conhecimento, na verdade e em santidade. 3, silenciar falsos profetas. 4, vir até Paulo, uma vez substituindo por Ártemas ou Tíquico. Então, essa é a visão, o propósito, da igreja. Então, assim, uma visão panorâmica dessa carta nesta epístola, Paulo examina 4 assuntos principais. Ele ensina Tito a respeito do caráter e das qualidades espirituais necessárias a todos que são separados para o ministério na igreja. Então, não é qualquer pessoa, Como diz aí fora, aqui não é bagunça não. A igreja de Cristo não é bagunça. Então, eu preciso, ser orientado pela Bíblia como escolher. 2, Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina. 3, Paulo descreve para Tito o devido papel dos anciãos
das mulheres idosas, das mulheres jovens, dos homens jovens. E a finalidade, e finalmente, Paulo enfatiza que as obras e uma vida de retidão são devido ao fruto de fé genuína. Então, essa é a visão desta carta. Então, organizar uma igreja, que as pessoas sejam idôneas, tenha visão, vida de retidão, né, dando fruto legítimo. Tá bom? Então, partindo agora para a nossa lição, o primeiro tópico diz em Tito, capítulo 1, 5, versículo 5 ao 9, que diz, vamos ler? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, mas de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são obedientes. Que convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe e ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como ação doutrina, como para converter os transdizentes. Então, aqui, o emissário de Paulo, Tito, ele tem um problema. A falta de organização nas igrejas de Creta. Ele precisava organizar. E essa organização tinha como critério esses itens que estão no versículo de 5 a 9 de Tito, do capítulo 1 de Tito. A missão de Tito, ele tinha que organizar os trabalhos cristãos iniciados na localidade. Ele deveria cumprir com fidelidade o estabelecimento de líderes locais nas igrejas iniciadas. Atributos a serem exigidos, tinham os atributos da liderança. Não é qualquer pessoa, como eu falei no início, né? Como eu disse, aqui não é bagunça. A igreja do Senhor, ela exige atributos, né? A igreja não podia colocar qualquer pessoa. Isso tem uma conexão com os nossos dias. A tarefa que Tito recebeu não é uma tarefa fácil de você escolher pessoas com dentro desse critério. Por que a liderança deveria ter aquelas características? Para que a igreja não virasse uma bagunça, para que as pessoas seguissem uma linha de ensino, principalmente a palavra. E isso era de suma importância. Tito não podia fugir disso. Tito tinha que seguir as ordens de Paulo na organização da igreja, até para que fosse próspero. O segundo tópico, ele nos diz, Tito, capítulo 1, 10 ao 12. O segundo problema que Tito tinha, ele tinha um primeiro, que a igreja não tinha uma organização, ele tinha que organizar. O segundo problema que Tito encontrava seria os falsos mestres. Vamos ver em Tito, capítulo 1, 10, versículo 10 ao 12. Porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Quero ressaltar o versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Olha aí. Nada parecido com o dia de hoje, né? Nada. Olha a orientação de Paulo a Tito. É um problema da igreja local, os falsos mestres. Existiam pessoas insubordinadas, existiam pessoas desrespeitosas na igreja, causando mal-estar em um ambiente pesado de convivência. Eram pessoas que falavam mal e enganavam os irmãos, em especial os judeus convertidos ao cristianismo. Qual foi a orientação dada?
com o uso da sabedoria de Deus, combater esses falsos mestres, fazendo-os calar em suas intenções maldosas. Eles haviam deixado sérios problemas e atingido famílias inteiras com ensinos que não convêm. Isso aconteceu lá há muitos anos e muitos anos atrás. Eu tinha aqui, isso foi escrito entre 62, o ano, né? A 64 depois de Cristo. Talvez nessa epístola, uma estimativa que tem. Olha quanto tempo isso foi escrito. E respinga hoje. A orientação dada é que ele deveria combater esses falsos mestres. Hoje, passamos algumas experiências que devemos repreender alguém que ensina coisas falsas, deturpam a doutrina. As regras que parecem ser espirituais, né, entre aspas, podem afastar uma pessoa de Deus. Então, igreja aqui, cuidado. Cuidado com aquele que você está colocando no ministério. A Bíblia é o nosso instrumento, né? É a nossa bússola. A gente erra porque quer. Porque se tivermos a palavra de Deus como bússola, podemos até errar, porque somos humanos, mas muito pouco. Então, cuidado, né, com aquele que chega na igreja, quer trabalhar, e às vezes não vemos até a disposição da pessoa, né? A pessoa se coloca, né, de forma bem aberta, mas precisamos investigar, para termos cuidado para não trazer confusão à nossa igreja. Isso aconteceu, essa instrução foi dada a Paulo, foi dada a Tito, através de Paulo, há muitos anos atrás, e que respinga hoje. Quantos de nós não conhecemos pessoas que estão por aí deturpando, sendo falsos profetas, só com o intuito da ganância, não só dinheiro, mas também com a ganância do poder mesmo, o poder de ter da persuasão. Eu discuto muito esse tema, vou abrir um parênteses aqui, a persuasão, que é um dos temas que eu pretendo defender no meu doutorado, né? Porque eu vejo que o meu mundo, o nosso mundo evangélico, é um mundo persuasivo. Nós somos pessoas que temos essa característica. Cuidado com quem vai chegar ao teu ministério. Cuidado, igreja. Em Tito 1, capítulo 1 ainda, o 13 e 16, Paulo, ele deixa lá a repreensão aos falsos líderes, como proceder diante dele. Como eu falei, a Bíblia é uma bússola. Não tem como ninguém errar. A orientação dada a Tito Paulo orienta a liderança espiritual da igreja como proceder. Alerta sobre as atitudes dos insubordinados. Suas vidas não condizem com o que falam sobre Deus. Negam a obra do Senhor e são detestáveis, desobedientes, incapazes de boas obras. Vamos lá? Tito, capítulo 1, do 13 ao 16. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendei-vos severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, igreja, a palavra está clara. Temos que ter cuidado. Repreender aquele que confessam que conhece a Deus, como diz o versículo 16, mas negam a obra do Senhor, porque são obedientes, eles são reprovados para toda boa obra. Isso acontece hoje. A corrupção e a incredulidade levam uma vida contaminada e longe de Deus. Quantos estão chegando ao ministério, mas são pessoas que usam a corrupção, usam a incredulidade. Fé e obra devem andar
juntas. Os insubordinados, como diz a Bíblia na igreja, devem receber ação severa e não tímida. E às vezes recebem repreensão tímida por ser pessoas, né, como é que eu posso dizer? Pessoas de grande relevância que chegaram na igreja. Mas não se engane, igreja. Se tiver que repreender, repreendam. Repreendam para que famílias inteiras não sejam destruídas por uma falsa doutrina. O último tópico está em Tito, capítulo 2, de 1 a 10. Atributo do ministro de Deus e palavra adequada a toda a igreja. Vamos lá? Capítulo 2 agora, de 1 ao 10. Olha os atributos do ministro de Deus. Está aqui. Volto a dizer, a palavra é a bússola. Ela é a bússola. Está aqui. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a sã doutrina. Não caluniadoras, não dadas a muitos vinhos, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo dá o exemplo de boas obras. A doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que quer dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Olha que lindo, né? Os atributos do ministro estão aqui. Imperativo que ele tenha necessidade de ensinar doutrina e vida prática. A orientação dada a Tito é que eles devem ser coerentes com as Escrituras. Paulo direciona suas exortações a grupos selecionados por idade, sexo e posição social. Eu disse que a Bíblia é completa. A Bíblia é uma bússola. Está aqui no capítulo 2. Ele vai direcionar a sua exortação ao grupo selecionado por idade, homens, ancião, idoso, mulheres, sexo e até a posição social. Há qualidades imprescindíveis na vida do líder na sua igreja. Deve ser de pessoas equilibradas, respeitáveis, sóbrias, sadias na fé, no amor e na constância no Senhor. O que tem isso para a gente hoje? As qualidades requeridas nas pastorais sobre a vida dos líderes nas igrejas devem estar presentes na vida de todo cristão. Aí, eu deixo aqui isso para você. Falamos, a carta diz da escolha de líderes, ministros, presbíteros, pessoas que sejam idôneas, mas a Bíblia ela é completa. Ela é para o ministro e para mim, que não sou ministra, para mim, que sou uma serva. Tito foi enviado como emissário para orientar os cristãos em uma cultura perniciosa. Você sente que pode ser enviado para tarefas especiais, assim como Tito? Então, igreja do Senhor, aqui tem um emissário de valor, que ele tenha todas essas características que a Bíblia nos relata. Mas, para que um líder te veja, você como servo precisa ter essas características. Às vezes nós dizemos só assim, o líder é que tem que ser, saber da Bíblia, o líder é que tem que ser irrepreensível, o líder é que tem que ser idôneo. Não, a Bíblia é para todos. Que seja você também
que você também tenha essas qualidades, que seja você uma pessoa equilibrada, respeitável, sóbria, sadia na fé, no amor e na constância no Senhor. Então, igreja, para que sejamos um emissário de valor, não ser só escolhido pelo nosso líder maior, os pastores, pela comissão de indicação da igreja, mas que sejamos emissários de valor para o reino do Senhor, para que vidas sejam alcançadas através daquilo que passamos como servo do Senhor. Que precisamos ser pessoas valorosas, pessoas que não neguem a fé, pessoas que, ao andarmos na rua, né, possamos exalar o perfume de Cristo. Eu quero fechar aqui um breve testemunho, bem breve, de uma pessoa que faz parte da minha vida, há muito tempo, desde meus 13 anos de idade. E essa pessoa, algumas pessoas da Quarta Igreja Batista do Rio conhecem. Ele se chama Alexandre. Mas ele é conhecido como Pastor Alexandre, pastor da igreja da comissão da congregação em Coinonia no Morro da Mangueira. E às vezes eu fico olhando para ele, como ele se esmera a ser esse emissário. É quão difícil para um pastor. E eu vejo ele na rua, quando saímos aqui no bairro, eu sempre falo, meu Deus, sair com você é muito difícil. Porque as pessoas param, as pessoas têm prazer de olhar para ele e falar, não, eu gosto de conversar com ele. Porque ele transmite a palavra. Para fechar, um exemplo, não aqui no nosso bairro, mas no Morro da Mangueira, eu estava saindo do culto e fomos parados por uma família de espírita, família totalmente espírita. Nada contra, amamos essas pessoas. E o jovem parou ele e falou assim, eu amo demais o senhor, pastor. E ele falou, por que você me ama? Ele falou, porque o senhor me abraça. O senhor carrega a sua Bíblia muito diferente de outras pessoas. O senhor daqui da comunidade é o único que pode entrar na minha casa, mesmo eu sendo espírita, tomar café comigo, orar comigo, porque eu vejo no senhor um homem de valor. A família do Candomblé. Olha que porta foi aberta num domingo para nós ali da comunidade. Então, que você seja essa pessoa. Não seja só porque você vai ser escolhida por um ministério, mas seja porque você precisa levar a mensagem da cruz. Eu fiquei olhando esse fato com esse jovem, com essa família, uma família amiga, e tem um carinho muito grande pelo pastor Alexandre, mas eu vi também a responsabilidade dele levar a mensagem clara, honesta, sem acepção de pessoas, sem escolher a quem falar. Então que seja você um emissário de valor. E eu me esforço em ser esse emissário de valor. Olho para ele, eu vejo o quanto ele se esmera, o quanto ele abraça a causa, o quanto ele abraça as pessoas, sem distinguir, se é aqui ou da acolá. E esse jovem marcou muito o meu domingo do mês passado, quando ele disse, o senhor é bem-vindo na minha casa, mesmo eu sendo do Candomblé. O senhor é muito bem-vindo, o senhor é o único pastor, olha só, gente, o único pastor da comunidade que eu abro a minha porta, que eu dou atenção, porque o senhor é uma pessoa de valor. Então, que esse breve relato, e tantos outros que a gente passa, eu passo, eu tenho o privilégio de ter esse emissário de valor na minha vida, porque eu aprendo muito com a entrega dele. O Alexandre tem uma entrega muito grande, que eu não consigo alcançar, gente, eu não consigo. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Ele ensina muito, não só
na Mangueira, mas aonde ele vai. Aonde ele vai, ele para. A gente, quando vamos à igreja, custamos a sair do nosso bairro, porque ele fala com todo mundo, ele faz questão de parar e falar com todo mundo, levando sempre a mensagem da cruz. Sempre a mensagem da cruz. Seja você esse agente da mensagem da cruz. Que Deus te abençoe e que não seja só um servo íntegro para ser escolhido para uma liderança. Seja, porque você já é escolhido pelo maior, que é o Senhor Jesus. Você já foi escolhido para ser esse emissário. Assim como Tito foi escolhido por Paulo para levar a mensagem, para organizar a igreja, para combater falsos mestres, você também foi escolhido para isso. Porque a Bíblia, ela é atemporal, ok? Ela é atemporal. Ela serviu lá para Paulo, para Tito, para Timóteo, serve para mim, Elizabeth, serve para você também. Que você seja aqui, né? Para frente, se não é ainda um emissário de valor, independente do seu ministério, independente de você estar com um cargo na sua igreja, seja porque você já foi escolhido pelo maior, que foi Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te dê um domingo abençoado e que fique com essa palavra. Você pode ser, você não está no momento, você é um emissário de valor, assim como foi Tito na vida de Paulo. Que Deus te abençoe.